Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Euclair e hoje, como eu disse, eu ia compartilhar com vocês alguns métodos de estudo, algumas abordagens sobre o estudo do inglês e tal. Como eu terminei de ler o livro da Mary Bird, SPQR, uma história da Roma antiga, me veio a ideia de como gravar um vídeo para vocês explicando como uma melhor maneira de estudar inglês. Eu gravei um vídeo anteriormente sobre comprar livros em inglês para você estar lendo, que a leitura ela desenvolve a sua caminhada no inglês, ela te faz se desenrolar no inglês, ok? E isso é verdade. Um ponto que é interessante sobre a leitura do inglês é você usar um tema que você já conhece. Me lembro muito bem de uma cena em que o meu professor de hebraico ele escreveu uma tese. A tese dele foi em Roma. Em Roma não. Em Barcelona. Ele escreveu sobre crítica textual sobre o livro de Esther, 500 páginas. Em espanhol. Eu não estudo espanhol, nunca estudei espanhol e tal. E eu peguei a tese dele e li ela todinha e consegui entender tudo. Ele falou, mas é porque está relacionado à questão teológica, crítica textual. Então você consegue entender mesmo sem conhecer todas as palavras. Só que, por exemplo, almoçando na casa dele, com a esposa dele, a gente só trocando uma ideia, eu com minha esposa e tal, eu peguei o livro da esposa dele, que é de... mexe com cozinha, culinária, nutrição. Fui pegar para ler o livro dela em espanhol, não entendi uma palavra. Por quê? Não era o mesmo tema. Não era o mesmo tema. Então, por exemplo, no caso aqui, eu tenho alguns livros em língua portuguesa, o SPQR da Mary Bird, tenho outros como História de Roma do Michael Grant, por exemplo. Vou tomar como referência esse aqui. História de Roma, Michael Grant. Eu tenho ele em língua portuguesa. Eu tenho ele também, um outro livro dele em língua portuguesa. História resumida da civilização clássica Grécia e Roma. E tenho ele em o quê? Inglês. A queda do Império Romano. Né? Então, o que acontece? Mesmo que eu não saiba todas as palavras em inglês, eu já tenho literatura suficiente desse autor em língua portuguesa. Depois que eu ler esses dois livros dele em língua portuguesa, eu vou conseguir ler esse livro talvez com menos dificuldade, possivelmente com muito menos dificuldade, se eu tentasse ler ele agora. Entendeu? Então essa é uma estratégia muito legal para quem tem disposição. Ela vale para quem tem disposição. Porque você exige conhecimento de um assunto. Então você tem que pegar o assunto que você domina, futebol, literatura, Shakespeare, seja lá o que for, e você mete bronca no inglês. Mete bronca no inglês. Uma dica que eu sempre dou, isso facilita bastante, é, por exemplo, você pega a Bíblia. Quantas vezes eu fiz isso? Pegava a Bíblia em língua portuguesa e pegava a King James em inglês. Eu tenho a King James, ela está bem na ponta aqui. E algumas vezes eu comparava a King James em inglês com a NVI em inglês. Então eu comparava a tradução dentro do inglês para entender as nuances da tradução bíblica dentro do contexto inglês. Isso por quê? Porque eu já trabalho muito tempo com teologia, com Bíblia, essas coisas. Então, como eu já tenho conhecimento do assunto, isso facilita o meu domínio, facilita a chegar ao texto. Né? Então, como eu já estou estudando muita coisa sobre o Império Romano, ler sobre o Império Romano em inglês para mim não vai ser tão difícil, porque nomes, termos técnicos e tal, e isso faz a gente desenvolver a leitura. Faz-se desenvolver a leitura. Tá? Inclusive tenho também Edward Gibbons aqui, tenho Gibbons aqui em inglês, The Decline Fall Roman Empire, tenho ele em inglês, tenho outras coisas também que eu preciso, tenho até inclusive História de Roma em italiano, um livro em italiano. Mas é isso. Tá? Então essa é a dica de hoje. É uma dica muito importante para você que quer começar a se desenvolver no inglês. Tenha livros, estude temas do seu assunto, do assunto que você gosta, do que você domina, porque isso facilita a aprendizagem de um outro idioma. É isso. Um abraço. Fui. Esses livros que eu apresentei para vocês, todos eles foram doação. Pessoas me deram de presente dinheiro, doação. Então o que acontece? Se você quiser me ajudar financeiramente, meu Pix está na descrição do vídeo. O caso queira
fazer uma doação via número de WhatsApp e tal, ou conversar comigo, é só ir no meu Instagram, Adolfo Clair, meu WhatsApp se encontra lá, beleza? Um abraço e fui. Tá tudo na página inicial do canal. Outro detalhe muito importante, caso queira aprender inglês, tem um curso de inglês na descrição do vídeo, tá? Na descrição aqui. Então, faça o curso e tamo junto.